Olá! Tô arrumando a casa ainda. Bom dia, Guaratinguetá. Bom dia, planeta Terra. Tudo bem aí? Então tá bom. Estamos começando nossa sintonia hoje, nesta quarta-feira. Tô achando que tá tudo muito escuro. Agora que eu vi que eu tô de óculos escuros, Thiago. É isso aí. Vamos começar o nosso sintonia hoje, bem gostoso. E agora deixo um minutinho só, porque eu tenho que ligar agora um outro aparelho aqui do lado de cá, não é? É complicado, Thiago, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. A tecnologia... Depende de nós também ainda, né? Depende, pelo menos a gente tem que apertar o botão, né? Sim. Neide, bom dia, muito obrigada. Hoje nós vamos de óculos escuros mesmo. Vocês conhecem esse menino aqui? Hein? Não? Acho que ninguém me conhece. Ninguém te conhece. Te conhece, sim, e muito. Esse menino eu conheci quando era um menino aqui no Ganiza. 3 irmãos pequenos. Posso contar a história? Pode. A história da gente é bonita, né? A história é bonita mesmo. Conta a história bonita. Tiago Leon é esse, meu colega jornalista, fotógrafo, fantástico. Então, a minha mãe, a dona Margarida, né? A famosa dona Margarida, ela era cozinheira aqui no Ganiza. Verdade. E a gente sempre estava por aqui, perturbando ela, né? E os meus irmãos trabalharam aqui no Ganiza também. Perturbado não, coitado. Margarida saía de madrugada, eles dormiam no fundo da cozinha. É verdade. Lá no Ganiza Velho, onde é o Zigarella. Em cima do saco de batata. Em cima do saco de batata, isso aí. Olá vocês aqui. É por isso mesmo que a nossa história é bonita, porque ela passou esses valores pra gente, né? Ela passou essa importância de ser um bom ser humano. E então a gente tem uma oportunidade de viver hoje de acordo com os preceitos que ela passou pra gente. Perfeito, né? Era uma mulher porreta, Margarida, ela né? Ela enfrentava desafios, distâncias. Criou 3 filhos, na realidade 5, né? 6, né? 6? 6 filhos. 6. O Luizinho, a Celeste, o Marquinho, o Thiago, André e Matheus. Todos eles. Todos sozinhos, né? Tudo sozinho. Tudo sozinho. Tudo sozinho. Então a gente... Você vê que mulher é essa? Mulher alfa. Então a gente sabe que todo mundo tem uma história. Seja ela grande desafio ou poucos desafios, mas todo mundo tem um desafio, não adianta. O desafio é para todo mundo. O desafio foi o que a Margarida, enfrentar desafio, foi o que ela mais ensinou, mais deixou para vocês? De persistência, né? De você sempre guardar os valores mesmo nas dificuldades, mesmo mesmo você perdendo algumas coisas materiais, perdendo alguns valores emocionais às vezes, né? Você manter a sua postura, a sua posição. Então isso eu acho que ficou muito na vida, marcado na nossa vida. Você pode ver, todos os meus irmãos estão bem aí, tá? Todos. Com família, filhos, né? Ela deixou uma posteridade muito importante, eu acredito. Verdade, né? Verdade. Todos bem de vida, trabalhando no que gostam. E ela tinha orgulho do que ela fazia, ela nunca sentiu vergonha de fazer. Né? O importante era lutar, trabalhar com alguma coisa. Então ela sempre era conhecida justamente pela sua garra, né? E pela sua honestidade, pelo seu caráter, pela sua força. A honestidade tão difícil nos dias de hoje, né? Que verdade, Thiago. Para ela a palavra era documento, né? Isso. Ela falava e ela cumpria. Então isso é um pouco do que era a dona Margarida, minha mãe, né? Dona Margarida, mãe, nossa querida amiga, a vida inteira. Não sinto saudade dela. Ela tá lá no reino, né? No mundo espiritual lá. Tá lá em cima. Margarida, tem uma cachaçinha aí, porque a gente gostava de tomar uma cachaçinha depois do serviço para relaxar. Aí chega. Ela sempre gostou. Que gostoso, não é? Era bom demais. Como toda mulher da roça, né? Natural de Lagoinha. É verdade. Lagoinha. 3 filhos, mas escute, vocês são chilenos. O meu pai é chileno, né? Seu pai é chileno? Meu pai veio do Chile em 54, ele pegou um navio na Argentina e desembarcou no Rio de Janeiro. O sonho do latino, né? O sul era justamente vir para o Rio de Janeiro, porque era aquela coisa, anos 50, né? Cidade. Aquela questão de apoteose, aquela questão, né, da boemia, né? É verdade. Tati está aqui dizendo, Tati, é verdade mesmo, família magnífica, Tati. Compartilha essa história. Um abraço para a Tati, ela é maravilhosa, conheço ela, a Sub.
É. Foi minha sub. Foi sua sub? Tá. Na época eu passei na Força Aérea, né? Em Guaratinguetá. Tiago, você passou na Força Aérea? Sim, fiquei 4 anos lá. Você ficou 4 anos? 4 anos. E de lá eu comecei a trabalhar com fotografia. Então foi na aeronáutica que você começou Sim, com fotografia? Eu trabalhava na seção militar, era uma seção que tinha lá que cuidava do efetivo, né? É. E aí um dia teve um evento lá e eu tava com a máquina fotográfica e pedi para fotografar, eu comecei a fazer, né? E aí eu comecei a pegar um gosto ali, né? Sei. Eu gostava do equipamento fotográfico e tal, só que não tinha as pretensões de ser um fotojornalista, ser um fotógrafo, sei lá. E aí então comecei realmente a me interessar, né, pela fotografia, a registrar momentos. E eu dei baixo, minha mãe quase me matou, né? Onde já se viu com a vida garantida? Eu tava com ela, eu tava no centro da cidade, e ela sempre andava a pé, né? Sempre. E aí a gente andando, caminhando, eu falei para ela, mãe, eu vou sair da aeronáutica. Que? Você vai sair da aeronáutica? Você vai sofrer, não sei o que. Ela assim, ela não queria que a gente sofresse, né? Até quando eu pedi em casamento a Marlene, ela falou assim, você vai sofrer também, menina? Margarida. Ela chegou a conhecer algumas netas, né? Conheceu a Giovana e conheceu a Rebeca. Eu tenho 3, a Laila tem 1 ano e meio agora, né? Mas ela conheceu as minhas as mais velhas, né? E então ela sempre se preocupava com essa questão do nosso bem-estar, né? Ela trabalhava para isso. Ela não se preocupava com ela. Não, de maneira nenhuma. Então, sempre os filhos em primeiro lugar. Quando eu falei para ela que eu ia sair para ser fotógrafo, ela estava certa. Você ia sofrer? Eu ia sofrer, sofri. Realmente foi difícil. A gente paga para trabalhar no começo, né? Mas aí as coisas vão acontecendo, né? O DNA do enfrentamento, do desafio. Bom dia, Iliana, Janico, muito obrigada pela audiência, sempre está aqui com a gente. Iliana. Tá aí. Bom, mas aí você começou a sair da aeronáutica já com emprego garantido? Não, porque eu conheci você, nós trabalhamos juntos no jornal Correio do Vale, Sim, mas foi. antes disso você passou pelo Vale Paraibano. Aí eu fui morar em São José dos Campos. Fui para São José dos Campos, fiquei 1 ano em São José dos Campos, né? E fiz assim um pequeno estágio numa revista lá, tal, né? Foi bom e foi ruim, né? Nem sempre as experiências são favoráveis, né? Mas tinha tudo para desistir. Não era mas isso. a gente aprende com erro também, né, Thiago? Exatamente. Aí, por fim, eu voltei para Guaratinguetá novamente, né? E os contatos que a gente faz no meio do caminho é interessante, né? As pessoas reconhecem os nossos valores. Algumas pessoas. Tem gente que não reconhece. Não reconhece. Só pensa se você trouxe dinheiro ou não trouxe dinheiro. Aí você lembra que a Folha de São Paulo tinha um caderno Folha Vale aqui na região, né? Olha só como é que o mercado mudou muito, né? Aí um dia uma menina que eu conheci numa pauta lá, ela falou, Thiago, estão precisando de um fotógrafo aí que cubra algumas coisas pra gente aí. Você quer fazer? Eu falei, claro. Não, mas não paga muito, né? Eu não lembro quanto pagava na época, eu acho que era R$35 por foto, alguma coisa assim. Era pouquinho. Era pouquinho, não pagava nem o filme, né? Então antigamente era de filme. Era de filme, era filme fotográfico. Né? Então aí comecei a fotografar aqui e tal. E até esse meio do caminho, né, havia o Vale Paraibano e era concorrente, tentava concorrer com o Vale Paraibano muito forte. É verdade. Muito forte, verdade. Né? E aí nesse meio tempo eu fazia para a Folha Vale de vez em quando e quando eu fui trabalhar no Correio do Vale com você. Exatamente. Né? Fiquei lá mais ou menos 1 ano, mais ou menos. 1 ano e pouco, eu fiquei lá 2 anos. 1 ano e pouco. Mas era gostoso, né, Thiago? Era muito bom, assim, eu gostava. Você ser pioneiro em algum projeto, assim, eu acho importante, né? As pessoas às vezes querem galgar grandes... Já quer entrar por cima, por cima. Ganhando muito, sendo famoso. Exatamente. E você não chega a lugar nenhum. Não chega. Assim, a gente tem que reconhecer o nosso chão. Né? E onde os nossos pés estavam. Porque depois que você fica famoso, você fica meio flutuante, né? Você fica voando um pouco. Você tá, Não tô. Acho que... porque famoso você tá. Não, sim, eu posso dizer que sim, né? Todo mundo me conhece, né? Eu encontro com as pessoas na rua e falo, nossa, você que é o Thiago e tal. Eu fico um pouco acanhado porque eu sou tímido, né?
Eu fiz foi uma assim. seleção de fotos suas para colocar na minha página aí no Facebook, Sim. mas eu saí tão correndo de casa que esqueci de baixar. Não, tem mas problema. eu vou baixar, hein, gente? Depois pode olhar na minha página lá, Thiago Leon. Tiago né? Leon No também, são Facebook. fotos maravilhosas, maravilhosas. E também na minha página, no meu perfil, também tem as fotos que estão lá. Mas você tem uma diferença, Tiago, eu me lembro. Você não é um fotógrafo apenas. Você é um fotógrafo jornalístico, Exato. né? O seu olho é diferente. Você isso, gostava de estar junto com a gente para procurar matéria. Exatamente. Porque hoje em dia vem tudo pronto, Vem né? tudo pronto. Uma Hoje coisa é sem tudo graça. enlatado, né? Eu lembro assim que, como eu trabalhava sozinho aqui na época da Folha Vale, naquela época acontecia muita rebelião em cadeia, né? lembro. E assim, e parece que as informações não chegavam tão fácil como chegam hoje. Hoje você tem as redes sociais, você olha lá, tem pauta. Né? Tem pauta pronta. Tem pauta pronta. Tem matéria Antigamente pronta. não, se ia atrás, você levava portado na cara, as pessoas não te reconheciam como, né, como jornalista e tal, tinha toda aquela dificuldade de elas entenderem a situação. Então eu fui vendo como é que, né, tinha um glamour, né? Tinha um glamour, Tinha um glamour. e eu acho que tinha também um ideal, uma Ideal. filosofia. Exato. Você trabalhar do lado da verdade, sempre do lado da verdade. Mas com o tempo a experiência mostrando que não é bem assim, né? A verdade tem muitas facetas, muitos meios, né? De se dizer Eu a verdade. continuo achando que ela não tem, não, sabe? Eles criam facetas Exato. para encobri-la. Exatamente. Eu continuo achando que não tem, que verdade é verdade. É verdade. Azul é azul. É verdade, é sempre assim, né? Eu acho Não é que verdade? É verdade. E tanto é que e aquela marca que a gente tem né, de não entrar em crenca, de não confrontar o mais velho, de não. Sabe, Esse respeito. mas o jornalista não tem mais isso. Nunca teve isso, né, na realidade. E eu tinha isso, né, muito forte em mim. Então entrar num lugar que não estava autorizado, falar que você ia fazer uma coisa e fazer a outra, para mim foi muito difícil pessoalmente fazer isso como jornalista. É porque de vez em quando a gente tinha que Tem dar que- um, tem- né, um Tem que nozinho. fazer umas manobras sacerdotais, né? Umas manobras, eu gostei disso. Mas aí você vai vendo assim que depois que eu saí do Correio do Vale, né, abriu uma vaga na sucursal de Guaratinguetá do Vale Paraibano e logo lembraram de mim. Eu conheci um grande fotógrafo, né, era amigo da minha prima, a Lúcia, que mora em São José dos Campos. Eu conheci um fotógrafo, eu fiz um curso de fotografia com um fotógrafo chamado Flávio Craveiro. E eu gravei esse nome. Eu lembro no jornal que tinha os créditos do Flávio Craveiro, né? Ele era subeditor de fotografia do Vale Paraibano. Olha só. Um dia, num jogo do Guaratinguetá aqui, eu fotografando, eu conheci ele e citei o nome da minha prima. Ele era muito amigo da minha prima. Olha só. E aí ele falou assim, você faz freelance? Eu falei, eu faço. Faço Né? qualquer negócio, Faço qualquer negócio. É. Inclusive ele me ajudou, me deu 2 filmes ainda, toma mais 2 filmes pra você fazer mais fotos e tal. E a gente fez uma amizade e fez um contato. Um dia ele me ligou, falou, queria que você fizesse umas fotos pra gente ir. Nosso fotógrafo tá de férias, né? Você lembra da Lídia, né? Lembro da Lídia. Ela fazia as fotos no jornal Vale Paraibano. E ela saiu, né? Pediu demissão do jornal. E aí eu entrei no lugar dela. Né? Por muita coincidência, assim. Aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar no Vale Paraibano como um freelance fixo, né? Fiquei 5 anos aqui em Guaratinguetá. 5 anos foi aqui, como correspondente. Depois fiquei junto com a Luciana, que a Luciana hoje, por coincidência, trabalha comigo na revista Aparecida. Né? Olha só. Lá no Santuário Nacional. É verdade, a Lu. A Lu ficou muitos anos Ficou no muitos Vale anos. Paraibano. Muitos anos. Grande repórter, grande ela, jornalista. Ela está lá agora como editora da revista, né? De Aparecida, com uma tiragem enorme. Né? Excelente. Então, você vê como os caminhos a gente sempre se encontra com pessoas que trabalharam com a gente ou estiveram com a gente, né, nesse caminho. E aí eu fui para São José dos Campos, né? Eu tinha iniciado uma faculdade. Aí você resolveu fazer jornalismo depois, né? E fazer jornalismo. Aí, quando eu recebi o convite para trabalhar no jornal, eu tinha acabado de pagar a matrícula da faculdade. Falei assim, não vou ficar aqui mesmo. Eu fiquei mais um tempo, fiquei mais um ano. Daí eu já estava no 2º ano da faculdade, aí de novo veio o convite, vem para cá ou não vem? Falei, tá bom, eu vou. Só que aí eu continuei viajando todo dia, né? 2 horas de ida, 2 horas de volta. Você fazia jornalismo aonde? Na FATEA. Na FATEA, em Lorena. Chegava atrasado todo dia. Morava em Lorena, trabalhava em São José. Eu fiquei 4 anos vindo ao trabalho sem tomar banho para a faculdade, ia fedido mesmo, né? Ô Vera, bom dia, tá aí em São Paulo, a terra tá boa aí hoje? Então você vai vendo, né, como é que
as coisas vão acontecendo. Tem que brigar, né? Tem que brigar. Tiago, Tem que brigar. a vida você tem que se esforçar para ter alguma coisa. Porque às vezes a nossa própria personalidade não ajuda, né? Você, como diz pra você, puxa, entrar em confronto às vezes com certas realidades faz você desistir. Eu entrei muito em confronto. Exatamente, a gente entra, vai encontrar isso a vida inteira, né? É o dilema da nossa vida. E aí então eu fui fazer a faculdade e tal, e enfrentava esse dia a dia aí de viajar todo dia para São José. Valeu a pena? Valeu, nossa, as experiências que eu tive, as pessoas que eu conheci, né? Eu jamais teria a oportunidade de outro lugar. Agora me conte uma coisa, qual é a diferença do fotógrafo, todo mundo falando assim, fotógrafo, teatro e tal, o fotógrafo jornalístico e o fotógrafo? Não, eu posso caracterizar você como? Ou não, apenas... Então, eu tenho um amigo que gosta de ser chamado de retratista. Retratista, Pra mim não faz diferença. Né? A gente retrata as realidades, né? Exatamente por isso, porque as frações de realidade. Porque ali, né, na fotografia, a questão de velocidade são frações de segundo, né? Então você capta uma parte da realidade, não é a totalidade da realidade, né? Você é para representação. Aquele momentinho. Aquele momentinho. Só que aí, para falar a diferença entre fotógrafo e repórter fotográfico, fotojornalista, foi assim, o que aconteceu? Eu queria ser fotógrafo, mas e aí? O mercado ele é amplo, né? Pode ser fotógrafo de casamento, fotógrafo de jornal. Eu sempre quis ser fotógrafo de jornal. Sempre. Né? Eu via os jornais, eu recortava as fotos, eu quero fazer uma foto assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E comecei a fazer, né? Eu lembro que na época que eu comecei a fotografar foi na época do início da Guerra do Kosovo. Eu acompanhava as fotos diariamente, né? Aquela questão, né? Mundial. Horrível, né? Exatamente. E aí eu acompanhava os correspondentes, né? E sempre quis trabalhar numa agência grande, né? Você queria ser fotógrafo de guerra? Eu queria. Você ia viver uma guerra, você sabe disso. Sim, na época não... Era tiro cruzado em cima da sua cabeça. Hoje com família, jamais. Jamais. Não se tivesse uma estrutura muito grande por cima de tudo isso, né? Mas mesmo assim as pessoas sofrem, né? Os profissionais sofrem nas guerras. Você pode ver na Síria. Eu tenho colegas que foram para a Síria, foram presos, né? Eu conheço amigos que morreram, pessoas que eu conhecia que morreram na Síria. Exatamente, o cara está numa guerra. Está numa guerra, exatamente. Ninguém vai dizer, olha, não atira porque ele é fotógrafo, não podemos matar aquele fotógrafo. Mata! O João Silva, que é um fotógrafo português, né? Ele cobriu o apartheid na época na África do Sul, né? Ele simplesmente foi acompanhar uma patrulha no Afeganistão e perdeu as 2 pernas. Está vivo, mas é uma lição, é um sobrevivente de guerra. Ele é um sobrevivente de guerra, cobriu muitas guerras, né? Assim como James Netway, Sebastião Salgado, né? Que fez muitas... Mas Sebastião Salgado não fez guerra, fez? Sim, fez também? Fez, ele acompanha os conflitos, né? Na África. Foi. Ele passou muitos anos na África. Muitos na África e sofreu muito por isso, né? Os conflitos na África são terríveis. Exatamente. Inclusive o projeto dele de reflorestamento da fazenda em Amorés, onde ele mora, foi depois que ele sofreu, né? Psicologicamente e ficou doente, né? Ele sangrava por todo o corpo. Então ele foi uma restauração da vida dele, reflorestar o lugar onde ele nasceu. Por isso que nasceu aquele projeto dele lá, né? Então você imagina, ele sofre realmente, né? Tanto é que a taxa de suicídio entre... A coisa da fotografia, ela não é estática como a fotografia. A emoção é a que você está vendo, que você está sentindo, que você quer passar para nós. Exatamente. Isso que você fala desse sofrimento, de Sebastião Salgado, desses outros. Então, se for ver, a fotografia, né, a documental, você está ali registrando, né? Agora, o fotojornalismo é aquela questão da ação, de você estar num lugar proibido, de você ser proibido de fotografar, você ser um inimigo, né? Um inimigo da realidade. Mas é um Tem gente dilema. que não quer deixar eu mostrar isso, mas eu quero mostrar exatamente. isso. E assim, quando você vai para uma cidade um pouquinho maior como São José dos Campos, você já vê uma realidade muito diferente da nossa em Guaratinguetá, Lorena e tal. Né? Lorena também tem uma realidade muito interessante para a fotografia. Na época que eu trabalhei aqui, né? A criminalidade era muito forte, né? Ainda é. Mas a gente fica muito no meio disso. Hoje a gente está mais hermético, né? Você não sabe muito da realidade mais. Não tem mais um jornal que cubra realmente esse tipo de coisa. As pessoas se afastaram da violência, né? Assim, por proteção,
ou até mesmo o mercado não quer mais saber disso, né? Você fala em guerra, em fotografia de guerra. Vivia nos Estados Unidos, no estado do Rio de Janeiro, especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Acompanha também. Ser um jornalista e um fotógrafo no Rio de Janeiro hoje é um perigo. Não, lá é tudo na base do colete, a prova de balas. E olha lá ainda, e as pessoas são atingidas, sofrem, né? Porque uma guerra tem, entre aspas, uma certa regra, né? Exato. A regra é de quem... Os dois lados têm regras diferentes, lutam por coisas diferentes, mas as regras são iguais. Se você for preso por um ou por outro, eles tratam a imprensa como um inimigo de um e inimigo de outro, né? Você falou uma vírgula diferente, você é inimigo. Exatamente. Agora, você está no meio do Rio de Janeiro, num fogo cruzado, você não sabe se você vai levar um tiro da polícia, da milícia, do bandido, do traficante ou de quem quer que seja. Exatamente. Lá você pode levar o tiro da polícia ou pode levar o tiro do bandido. Depende muito de que lado você... Qual foi a foto que você mais sentiu? Que eu mais senti? Uma foto que sentiu mesmo. Ah, sim, engraçado, deve ter muitas, né? A gente o imagina que assim, você lembra a nossa situação? A gente imagina que a nossa região é muito pequena para que essas coisas aconteçam, né? Mas aconteceram muitas, né? O Pinheirinho, eu participei das ocupações do Pinheirinho, né? Você fez fotos lindas lá. Eu senti muito o impacto daquela desocupação, eu estava de férias. Eu estava num churrasco na casa de uma amiga minha, eu vi que começou o negócio e fui para lá. Jornalista. Larga o que está fazendo, vou para lá. A Marlene, que é a minha esposa, ela sempre fala, né? Você lembra quando a gente estava comendo um lanche e você saiu correndo para fotografar um assassinato? Esse é o jornalista, assim. Aniversário da minha filha, sair no meio do meu aniversário, né? Às vezes você está fazendo uma pauta, acontece outra pauta no meio da pauta, né? E assim, foram vários momentos que realmente você deixa o que é mais importante para fazer algo. Porque você ama, você gosta, né? Eu estava com minha filha no colo, comendo um lanche, e aí daqui a pouco... As pessoas veem você falar isso, Thiago, porque eu sinto que os nossos colegas hoje não tem mais isso. Não tem mais isso. Hoje eu sinto muito isso nos profissionais, você fala para eles, você podia trabalhar 3 horas fazendo isso? Não dá, eu vou jogar videogame, vou jogar futebol com os amigos, né? É sempre assim, uma desculpa desse tipo. Mas na nossa época não tinha isso. Não. A gente deixava... Era 24 horas. Deixava 24 horas. Eu era ligado 24 horas. Eu via rádio de manhã, tarde e à noite. Quer dizer, todos nós. Nós antigos. Eu ia de um ônibus para São José, eu parava, às vezes os motoristas me conheciam já, né? Aconteceu um acidente em tal lugar. Aí ele parava no lugar, eu descia, fazia as fotos, ligava pro jornal, o jornal me pegava de carro e voltava para a redação. E outra, antigamente tinha que revelar as fotos. Tinha um laboratório. Então né? O tempo de fazer as coisas era diferente de hoje. Exatamente, eram vários processos. Você fotografando, você enviando o filme pela pasta marrom, uma lotinha. Uma lotinha, me lembro disso. Chegava lá no jornal, o laboratorista pegava o filme, levava para o laboratório, revelava, secava, cortava, aí o editor editava, escaneava. Depois que ia para a página do jornal, imprimia o jornal. Olha quantos processos foram cortados com fotografia digital, né? Hoje pega um celular. Pronto, então, voltamos aqui. Você imagina. Ô Benê, um beijo, um abraço. João Oliveira, muito obrigado. Vamos compartilhar um pouco da história. Meu primo João. Do jornalismo fotográfico, do fotojornalismo de Guaratinguetá, com essa figuraça que é Thiago Leon, que está aqui com a gente. Exatamente. Não é? Olha que delícia ouvir isso. Eu espero que isso contagie essa moçada que está nos assistindo, sabe? Porque hoje em dia os ideais se perderam, né? Parece que é tudo relações públicas. Tudo relações públicas, todo mundo está pronto para concordar com as coisas, né? Assim, vem uma nota oficial, você não questiona se aquilo está certo, se está errado. Está no Facebook, é verdade, né? Não se questiona mais, não é, eu brigo com a minha sogra, chega lá, você viu tal fato? Isso não existe democracia. Né? Até mesmo... É verdade. Engraçado que as minhas filhas têm esse senso crítico. Ótimo. Elas têm... exatamente, elas sabem quando é verdade e quando não é. Pai, isso é fake, isso não é fake, né? Então, a gente está vacinado contra isso porque a gente já sabe os caminhos, né? Sabe onde pisou, teve lá na realidade, sabe como é que funcionam as coisas, né? Então... às vezes as pessoas duvidam das coisas que a gente fala, né? Falam, mas isso é história. Não é história, né? As experiências que eu tive são só minhas, mas eu estou disposto a compartilhá-las. Tá lá. Né? Tá lá, você mostrando tudo. Exatamente. Lá. Mas você me falou da foto, né? Da foto que mais me marcou. Assim,
muitas fotos me marcaram, sabe? Eu gostei muito de dar. Eu tenho Um momento, né? eu tenho Não é uma, nem a foto, é um momento. na visita do Papa Bento XVI, né, nas visitas dos dois papas, eu gosto muito de religião, eu sou muito religioso, você sabe disso. E na visita desses dois papas, eu tive fotos muito marcantes, né? Eu lembro que o Bento XVI entrando com o Papa Móvel no meio do pátio, assim, de repente o vidro estava baixado, ele botou a cabeça para fora e deu um tchau para todo mundo. E eu era mais um fotógrafo no meio de tudo aquilo ali, e é só eu que tenho aquela foto. Só você que tem Só aquela eu que tenho aquela foto. foto, né? Eu fui procurando nos outros sites, no trabalho de outros colegas, não vi esse tipo de Não foto. viu. Então, para você ver a perspicácia de cada um, como é que é. É verdade. Né? O olho de cada um, né? Do Francisco, em 2013, eu já trabalhava para o Santuário Nacional. Na hora que ele saiu do altar, ele foi cumprimentar os doentes. Ele abençoou cada um dos doentes. Aquilo ali, eu Desabou, né? desabei. Né? Só de você falar, eu me emociono. Né? Ele colocando a mão no rosto de cada uma daquelas pessoas, né? E abençoando e tal. E eu tenho uma foto que tá lá, ele abençoando o rosto da Como é menina. que consegue fazer uma foto, né, chorando nessa hora, hein? Exatamente. Complicado, né? E eu não sou católico. E não precisa disso para se emocionar. Não precisa. Não precisa, né? Não Para você precisa. ver que, para mim, as barreiras da religião para mim foram rompidas há muito tempo. Né? Graças a Deus. A minha mãe sempre ensinou isso pra gente. E pra mim é uma facilidade muito grande trabalhar onde eu trabalho hoje, que é no Santuário Nacional de Aparecida. Exatamente, mesmo não sendo católico, mas é um amor, a fé, um ser superior. Isso é diferente, né? E essa foto que eu falei pra você, a menina, né, muito doente ali numa cadeira de rodas, ela ali, né, bem doente mesmo, e ele chegou no rosto dela e apertou o rosto dela assim, tinha uma luz em cima do rosto dela, o rosto bem branquinho, né? E ele tinha um leve sorriso assim. Depois vocês olham, as fotos estão lá no meu Facebook. Olha. Tem o sorriso dele assim para ela, assim, aquele olhar, né? Olho no olho. Será né? que era ele mesmo, Thiago? Era ele. E aí, era ele lá de cima. Né? Aquela multidão de pessoas em cima e aquele fato isolado ali, né? Eu isolei aquele momento. E aquele bando de segurança no Vaticano, te segurando, te pegando pela cintura, pegando pelo braço e você tentando registrar aquilo ali. Foi muito marcante para mim aquele momento, né? Então, anteriormente, assim, em São José dos Campos, teve um fato, ela foi em Caçapava, teve um protesto e o acesso do bairro para a cidade foi fechado. Os moradores fecharam porque eles queriam uma ponte ali, a ponte estava interditada, estava causando transtorno e tal. E eu estava indo embora, o editor recebeu uma ligação, foi o seguinte, vai para Caçapava que botaram fogo na ponte. Fecharam a ponte lá. E não deixava ninguém passar. Nem polícia, nem ninguém, bombeiro, nada. Eu ia embora para casa. Eram 7 horas da noite já. Né? Você imaginava que eu cheguei em casa, né? E aí, eu chegando lá, tava todo aquele transtorno, aquela barricada de fogo. E os moradores revoltados, era a polícia de um lado, o morador de outro, um protesto generalizado. Né? E de repente uma caminhonete atravessou aquele fogo, né? Que isso, que loucura. Atravessou o fogo, a polícia foi em cima e saiu o motorista carregando um comerciante que levou três tiros no peito, né? Que louco! Um assaltante foi na padaria do lá, ele reagiu e levou 3 tiros no peito. E o único jeito de passar era passar pelo meio do fogo. Pelo meio do fogo, não tinha, a ponte era única, não tinha a Vila Menino Jesus em Caçapava. Olha o nome. E aí eu lembro, a foto é os bombeiros carregando o homem já desfalecido, né? Com as 3 marcas no peito assim, de tiro. E só restou fotografar. Né? E a foto saiu na capa do jornal. Quem que foi fotografar depois o sepultamento do homem? Eu, todo mundo olhando pra mim, né? Nossa, aquele lá é o fotógrafo que fez a foto do fulano morto. E assim, né? Depois Mas tem uma diferença hoje, eu sinto. Você está contando essas histórias, eu estou vivendo. Tem uma diferença do jornalista de hoje do jornalista de antes. Porque hoje o jornalista, eu sinto que é visto como um inimigo. Né? Ele vê, ele vai contar, ele vai falar. Antes, viam o jornalista como uma pessoa que estava ali para ajudar. Eu vivi algumas situações disso, do lado do povo. Não era assim? Exatamente. Você sentia isso também? Senti isso em 2013. Você lembra que teve aquela polêmica aqui em Guaratinguetá do asfaltamento de Santa Luzia? Lembro. Do calçamento, né? Lembro do calçamento. E aí a população ficou muito revoltada, ficou chateada com a situação, que claro, qualquer um que moraria ali, né, comendo poeira, né? Foi um descaso do poder público, né? Infelizmente, né? Vários. E aí eu fiquei até a noite. E aí a população cercou o bairro com fogo também.
E lá fui eu. Né, eu tava lá, eu fui à tarde, tava aquele oba-oba ali, né? A polícia conversando com os moradores, não põe fogo aqui, não fecha a via e tal, mas não adiantou nada. Quem queria bagunça estava ali pronto para botar fogo e cercou um lado do Putin e cercou do lado da Santa Luzia. E eu já não estava no jornal, né? Eu fui por conta própria. Eu fui o bichinho picou. O bichinho picou e ficou e eu fui lá. A Marlene falou assim, 10 horas estamos pegando na escola. Né? Você vai de carro, né? Fui com o meu carro, cheguei, estacionei meu carro lá e fiquei andando pelo bairro lá e tal. Conheci alguns moradores, conheço alguns moradores lá. Sei, aquele jornalista que não. Tá lá. Passeando. Vamos ver o que acontece. E realmente aconteceu, né? Fecharam a rua, fecharam tudo, eu não podia passar com o meu carro, não podia ir embora. Já era 9 horas da noite e tal. E alguns moradores me ameaçaram. Vou botar fogo no seu carro, vou tomar seu equipamento. Eu fiquei olhando assim, né? Deus. Eu fiquei pensando assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu querendo ajudar, querendo mostrar a realidade, e eles estão me colocando no meio da farinha, né? Estão me colocando no meio da farinha. E aí, por fim, eu falei com o morador, onde que tem uma saída aqui do bairro? Eu falei, você vai ter que sair por aqui, pelo meio do bairro, você vai sair na estrada das Pedrinhas. E eu passei pelo meio do mato e consegui sair com o meu carro do bairro. Porque não ia sair tão cedo. Não ia sair. Não ia sair tão cedo ali. O jornalista hoje é livre, o comprometimento dele é com o fato e com a verdade, existe ainda hoje? Hoje está muito mais extremo as coisas. Eu vejo assim que, né, parece que esse tipo de poder que a imprensa tinha, ela está perdendo por causa das redes sociais. As redes sociais, elas falam muito mais do que a imprensa. Ou por conta de jornalista corrupto, vendido? Exato. Vamos falar por Não, vez, podemos dizer que sim. Os tendenciosos vão morrer de fome, né? Aqueles que trabalham com a... É porque a gente vê muita gente, você sabe, a sua empresa tem uma linha editorial, o outro tem. Exato. Mas a gente está vendo muita gente trabalhando para pessoas, não para empresas. Assim, na realidade, né? Eu vejo que esse jornalismo, eu acredito que veio da Europa, dos Estados Unidos, que é o caos, né? Estados Unidos é pior, né? Essa ideologia de caos veio muito dos países do primeiro mundo, né? E eles implantam isso em países do terceiro mundo também. E muita gente do nosso meio gosta disso, né, do caos. Então, para gerar notícia, gera-se mais caos. Fala-se meias verdades com verdades. Né? Eu acho estranho, você abre hoje um telejornal, a primeira notícia é que houve um assalto e matou, houve um acidente, atropelou e morreu, houve um incêndio, e depois o cara vira para você e fala, bom dia. Bom dia. Vamos ter bom dia com o quê? Bom dia, que jeito? Eu pergunto, às vezes eu assisto o telejornal, eu falo, escute, não tem outra pauta para fazer mais, não tem mais assunto? Não, tem que ser assalto, tem que ser assassinato, tráfico de droga, só isso? Esses dias eu liguei o Não Globo tem News. outra coisa para falar? A primeira notícia baixou o nível das empresas. O povo fica desesperado já, vai faltar água, vai faltar isso. Tudo bem, a natureza realmente sofre, né? Ela está rangendo os dentes, está sofrendo. Mas baixou lá 1 milímetro. O pessoal já fala que é uma crise gigante, né? Para quem não acompanha o noticiário, para quem não vive, para quem não sabe, é uma tragédia. É verdade. E nem tudo é dessa forma como as pessoas estão falando. E não conta que o estado do Rio de Janeiro tira toda a água do nosso Rio Paraíba para ir para Grande Rio, e as indústrias da Baixada Fluminense usam a água tratada para lavar os córregos e os rios dos detritos dele, para não ir para a Baía de Guanabara. Exatamente. Água tratada. Nossa, que passa aqui no portão. Eu estive lá no sistema Guandu, né? Uma das reportagens que eu fiz pro jornal em 2011, foi quando começou aquele papo da transposição do Rio Paraíba do Sul. E ele aconteceu, né? O Alckmin foi lá e fez. E lá tem, acho que são 4 bombas que bombeiam. Aqui pra cima, né? No Rio de Janeiro, no Rio Paraíba do Sul, na cidade Paraíba do Sul. Paraíba do Sul, na divisa com Volta Redonda. E ele bombeia morro acima e desce a água para o rio, que cai na represa do sistema Guandu, que abastece o Rio de Janeiro. Eu conheci todo o sistema, vi como é que funciona, né, e fotografei tudo, assim, foi uma experiência muito legal. Uma coisa enorme, né? Porque assim, a maior consumidora de água no sul fluminense ali é a CSN, né? Ela bombeia, ela tem a própria bombeamento de água,
já tem isso também, né? E ela é enorme. É enorme. Então, eu lembro que a diocese, que é em Barra Mansa, estava preocupada com essa questão da água, né? A igreja entrou um pouquinho no meio, né? E a gente foi ver a percepção deles que já tem lá uma transposição do Rio Paraíba. Exatamente. E o impacto disso, né? Então a gente vê que não tenho visto mais nada, sabe? A não ser falácias. Sabe? Tem gente que diz que se importa com a água, mas não se importa. Ele está preocupado em galgar cargo político, né? Exatamente. Essas ONGs aí patrocinadas por partidos políticos, a gente sabe que isso acontece, né? Outro dia me mandaram um zap falando da quantidade de ONGs estrangeiras que tem na Amazônia, né, para defender a Amazônia e tudo mais, e daí mostrando que não tem nenhuma no Nordeste, na seca, no meio da aridez do Nordeste. Quer dizer, se uma ONG veio para ajudar, por que eles querem ajudar só a Amazônia e não ajudam o Nordeste? Exatamente. Um ponto a de interesse, Amazônia né? É rica, exatamente. É rica né? em minério, não é só madeira, é rica em minério e tantas outras coisas. Embaixo da terra tem muita coisa. Né? Embaixo daquela floresta tem muita coisa. Agora né? me conte uma coisa, tá gostoso trabalhar no santuário? Lá é muito bom, né? O clima é maravilhoso. Né? Para fazer, você faz cada foto, você sobe lá em cima naquela torre, menino. Sim, sobe em todos os lugares. Outro dia eu vi uma foto sua externa, eu falei, mas esse menino tá pendurado pro lado de fora. Você não tá pendurado pro lado de fora? Não, a gente faz com segurança, né? Desde a época do fotojornalismo a gente fazia umas loucuras assim, né? Sei. Mas depois que você passa, são dois lados, né? O lado jornalístico e o lado institucional agora é algo muito... Tem uma divisão muito... Digamos assim, uma vala muito grande entre as duas partes, né? Elas tentam conversar, mas sempre dá fight, né? Sei. Sempre dá luta. Mas é muito interessante que a gente pode ver, Neuza, a preocupação com o ser humano, né? Eu vejo assim, a religião ela para isso. Ela tem que o fundamento dela é o ser humano. Tem que ser. É mostrar Deus às pessoas. Então eu vejo isso lá no Santuário Nacional. E isso também é com os funcionários. A preocupação, né? Os recursos humanos lá é muito interessante. Por mais que eu esteja em um lugar alto e perigoso, toma-se todo um cuidado para que né, não aconteça nada. Verdade. E a gente não faz se não tiver segurança. Mas é interessante assim que lá é uma situação muito, apesar de ser um local muito visado, né, as fotografias acontecem naturalmente, né? E eu acho que deve ser gostoso passar um sábado e domingo lá com a quantidade de turista, porque são histórias de vida que você está vendo ali. É por isso que quando eu fotografo alguém, eu vou lá e converso com ela. Quem é você? De onde você veio? Por que você está fazendo a promessa? Não, eu sou para turismo, né? Tô passeando. Mas as histórias das pessoas são maravilhosas. As histórias são, assim, contagiantes, né? São milhares de histórias, cada um com o seu problema, com o seu desafio, sabe? Você vê as pessoas não medem quando elas entram realmente no parafuso da vida, elas buscam religião. Sem dúvida nenhuma. Buscam religião. Eu já conheci muito ateu que chega na hora, eu brinquei outro dia aqui, com essa é pra você, hein? Eu falei que diz que é ateu, eu falei isso, deixa que o carro, a hora que estiver capotando, a primeira pessoa que você chama, Nossa Senhora Aparecida. Aparecida, né? Aí chama Nossa Senhora Aparecida, meu Deus, não é? É bem isso mesmo. Então, quando a gente vai fotografar uma pessoa, ela tem uma história, você vê, no rosto dela tá marcada a história dela. E a fotografia mostra isso, né? E são lágrimas, sorrisos, né? As pessoas me abraçam, elas perguntam onde essa foto vai sair, onde ela vai ser publicada, né? E elas gostam de ser fotografadas. Eu nunca me disseram não, eu não quero ser fotografada aqui dentro. Eu vi uma exposição sua que teve lá no santuário, embaixo, linda, magnífica, aquelas suas fotos maravilhosas. Olha, nós já passamos nosso tempo fazer tempo, viu? É mesmo? Tá tão gostoso? Passamos, pois nós estamos aqui de prosa. Tiago, as pessoas se importam com as pessoas ainda hoje em dia? Eu me importo. Eu também me importo. Então eu acho que posso contar, né? Que eu me importo com as pessoas, né? É isso aí. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Na sociedade a gente vê o quanto o individualismo faz mal para o nosso povo, né? O nosso povo sempre foi solidário. Eu não sei de onde eles importaram essa questão de um matar o outro, um de passar por cima do outro. Existe ainda uma boa parte da população que é boa, mas está com medo de reagir.
né? Eu acho que está na hora, já não é? Exatamente. A maioria é muito boa. Só que tem uma minoria realmente aterrorizando os que são bons. E se a gente não tiver coragem, se a gente não tiver A política do medo. A política do medo, né? O politicamente correto foi implantado na mente das pessoas, né? As pessoas estão com medo de falar as coisas, Então, né? Estão com medo de fotografar as coisas, com medo de visitar locais, né? E claro, se eu falar para a pessoa que lá no Rio de Janeiro tem tiroteio a todo momento, quem vai para o Rio de Janeiro? ninguém vai, né? Eu estive lá, nunca foi assaltado na minha vida. Também não, graças a Nunca Deus. foi assaltado. Eu espero que seja da melhor maneira possível esse assalto. Não tem assalto, Né? Tá vendo? A gente tem medo também, né? Tem. O fotojornalista ele é corajoso, mas ele tem medo, né? E o que faz ele ir pra frente é o medo dele, Graças a Deus. né? Porque ele sabe que um dia isso vai acabar. Ao mesmo tempo que ele te preserva, ele te Ele impulsiona. te impulsiona, exatamente. É isso aí. Então eu vejo assim, o medo ele faz parte, mas ele não precisa ser tão divulgado dessa forma como é divulgado, né? Por isso que hoje estou no O Santuário. bem é maior. Hoje estou no Santuário Nacional para passar esperança, Maravilha. né? As minhas imagens elas contam a esperança, praticamente elas contam para as pessoas, tenham esperança que vale a pena. Obrigado, querido. Muito obrigado. Um abraço Tirei ele para do minha trabalho cunhada hoje. Minha cunhada Renata de Paula. Ai, Renata, muito Sim. obrigada, linda. Um abraço Vai para ser mamãe você. agora, em Vamos breve. compartilhando. Opa! Mais que um maravilha. sobrinho. Mais um, né? Mais um. Agora chega de filho, tá? Eu tava pensando em ter mais, mas É assim, já tem 3 meninos. Valeu, Thiago. Muito obrigado, Beijo. mesmo. Obrigado a você, Obrigado a parceiro. você. Obrigado a você. Obrigado a todos E que vocês que assistiram. gostaram, compartilhe, porque é isso que a gente quer mostrar. Olha, ainda tem esperança. Tem gente boa, fazendo coisas boas, que acreditando na vida e nas coisas que estão fazendo. Por favor, mostre isso para todo mundo. O Sintonia é para isso. Compartilhar. Beijo para vocês e até amanhã.